Em 2004, trabalhadores quebravam asfalto em Jerusalém quando ouviram algo estranho sob suas pás. O eco oco de um vazio imenso. O que encontraram ali embaixo calou críticos de 2000 anos e provou que um dos milagres mais questionados da Bíblia aconteceu num lugar real. Muito real. Há lugares em Jerusalém onde o tempo não apenas passou, ele se dobrou sobre si mesmo, esperando ser descoberto. E o que estava escondido sob aquele asfalto mudaria para sempre o que sabemos sobre fé e história. Tudo começou com um som banal, o de máquinas cavando o solo na encosta sul da antiga cidade de Davi. Em Jerusalém, no verão de 2004, trabalhadores reparavam um cano de esgoto quando os dentes metálicos das escavadeiras atingiram algo incomum, menos degraus. Degraus largos talhados em pedra, escondidos por quase 2000 anos. A princípio, pensaram ser ruínas comuns. Mas à medida que arqueólogos chegaram e começaram a remover cuidadosamente a terra, camada por camada, o que surgiu diante deles fez o mundo acadêmico prender a respiração. Eram degraus monumentais, descendo para uma imensa piscina em formato trapezoidal, medindo aproximadamente 70 metros de comprimento. Não eram degraus comuns de acesso, eram degraus cerimoniais, construídos para multidões. O lugar não era apenas antigo, era lendário. O poço de Siloé, mencionado nos textos bíblicos, reaparecia diante dos olhos humanos após séculos de ausência absoluta. O cenário exato onde, segundo o Evangelho de João, um homem cego de nascença teria recuperado a visão. Por gerações, críticos e céticos afirmaram que o relato era simbólico, um mito criado séculos depois para ilustrar uma lição moral. Diziam que tal piscina jamais existira, que era uma alegoria piedosa, mas ali estavam as pedras. Frio testemunho de que algo muito real havia acontecido naquele lugar preciso. Para compreender a origem dessa piscina, é preciso viajar no tempo, quase 2.700 anos atrás. Para o ano 701, antes de Cristo, Jerusalém enfrentava a ameaça de um inimigo implacável, o Império Assírio de Senaqueribe, conhecido por destruir cidades inteiras e deportar populações. O rei Ezequias sabia que, se a fonte de Gion, menos o principal suprimento de água da cidade, localizada fora das muralhas, menos caísse nas mãos dos invasores, tudo estaria perdido. A sede mataria seu povo antes mesmo de qualquer batalha. Então, o rei ordenou uma das obras mais audaciosas da antiguidade, um túnel escavado na rocha viva, conduzindo a água da fonte para dentro das muralhas, tornando-a inacessível aos inimigos. O que torna esse túnel extraordinário não é apenas seu comprimento de 533 metros através de pedra calcária sólida, mas o método de construção. Duas equipes de escavadores começaram de extremos opostos, uma na fonte de Gion, outra onde seria a piscina, menos cavando, apenas com ferramentas de bronze e ferro, guiados por batidas na rocha e cálculos primitivos. Contra todas as probabilidades, as duas equipes se encontraram no meio da montanha, com uma precisão de poucos centímetros. Em 1880, uma inscrição foi descoberta dentro do túnel, descrevendo o momento do encontro, enquanto os escavadores levantavam suas picaretas, um em direção ao outro, e quando faltavam apenas 3 côvados, ouviu-se a voz de um homem chamando seu companheiro, e as águas fluíram da fonte até a piscina. Essa inscrição, conhecida como Inscrição de Siloé, está hoje no Museu de Istambul, e é considerada uma das mais importantes relíquias da língua hebraica antiga. As águas do túnel terminavam em uma grande piscina construída com pedras megalíticas, um reservatório interno. O Poço de Siloé era uma estrutura vital, tanto militar quanto espiritual. Daquela água, Jerusalém bebeu a vida durante cercos e guerras. E, séculos mais tarde, essa mesma água seria símbolo de purificação e fé. Antes de descobrirmos o que aconteceu nessa piscina séculos depois, pare um instante. Se você se fascina com lugares onde história, arqueologia e fé se encontram de forma tangível, onde o sagrado deixa de ser apenas crença e se torna pedra, água e evidência, você está no lugar certo. Inscreva-se agora em Rotas Sagradas e ative o sininho, porque vamos continuar desenterrando esses mistérios que conectam o passado ao presente.
e o Poço de Siloé é apenas o começo dessa jornada. Quando o povo retornou do exílio na Babilônia, o cronista Neemias descreveu a restauração do portão da fonte e os degraus que desciam até o Poço de Siloé. A menção mostra que, muito antes de se tornar cenário de um milagre, o local já era parte essencial da rotina espiritual dos habitantes. Era ali que os peregrinos lavavam-se ritualmente antes de subir ao templo, uma jornada simbólica de purificação antes do encontro com o divino. As escavações modernas revelaram ainda mais do que a piscina. Arqueólogos seguiram uma antiga rua pavimentada com enormes blocos de pedra calcária, alguns pesando mais de 1 tonelada, conectando diretamente o Poço de Siloé ao Monte do Templo. Essa via, com cerca de 600 metros de extensão, era o caminho por onde peregrinos de todo o mundo antigo subiam em cânticos e orações. A cada degra, as vozes se misturavam ao som da água corrente, criando um ambiente de reverência profunda. Nas laterais dessa rua foram encontradas lojas, mikvahs, banhos rituais e áreas de comércio. Toda uma infraestrutura urbana dedicada a receber as multidões que chegavam para as grandes festas. Jerusalém, naquele tempo, não era apenas uma cidade política, mas o coração pulsante da vida espiritual de todo um povo. Durante a festa dos tabernáculos, um ritual marcante acontecia. Sacerdotes levavam jarros de ouro, cheios de água da piscina de Siloé, até o altar do templo, derramando-a em cerimônia solene. Era o símbolo da bênção e da presença divina fluindo entre o povo. É exatamente nesse contexto, durante uma dessas festas, que o Evangelho de João coloca o episódio mais memorável, associado ao lugar. Segundo João capítulo 9, um homem cego de nascença, menos detalhe importante, pois não era uma cegueira adquirida, mas uma condição considerada incurável na época. Menos encontrou-se com Jesus. Em vez de simplesmente curá-lo com uma palavra, Jesus cuspiu no chão, fez lama e ungiu os olhos do homem, ordenando-lhe: vai, lave-te na piscina de Siloé. O homem obedeceu. Desceu os degraus, lavou-se naquelas águas e enxergou pela primeira vez na vida. A história ecoou por séculos como metáfora poderosa de fé e transformação espiritual. Mas o que arqueólogos encontraram 2 milênios depois transformou a metáfora em história palpável, documentada, escavável. O local era real, as pedras eram reais, os degraus por onde o cego teria descido estavam ali. E o milagre, talvez mais próximo da realidade histórica do que muitos imaginavam. Os degraus de Siloé são largos e imponentes, construídos com precisão notável para a época. As marcas do tempo ainda estão gravadas neles, sulcos deixados por milhões de pés, pequenas inscrições, sinais de desgaste que contam histórias silenciosas. Durante as escavações, milhares de moedas foram encontradas nas proximidades da piscina e ao longo da rua de peregrinação. A maioria datava do século I depois de Cristo, incluindo uma cunhada por volta do ano 29, menos exatamente o período do ministério de Jesus. Essas moedas não são apenas relíquias, são testemunhos silenciosos de uma Jerusalém viva, vibrante, de peregrinos que deixaram suas oferendas ou as perderam no caminho ao templo. Cada uma delas é uma partícula do tempo preservada, um sussurro vindo de uma era em que o sagrado e o cotidiano se misturavam sem fronteiras claras. Para os estudiosos, essas descobertas reescreveram o mapa espiritual e arqueológico da antiga cidade. Elas provaram que a piscina não era simbólica, mas parte de um complexo sistema de purificação e peregrinação que unia fé, engenharia hidráulica e tradição milenar. Mas para os peregrinos que visitam o lugar hoje, o impacto vai muito além da arqueologia acadêmica. Muitos descrevem a experiência como algo inexplicável, um sentimento de atravessar uma fronteira invisível entre épocas, de caminhar literalmente por onde milhares buscaram purificação e onde, segundo a tradição, a visão foi restaurada não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Há quem diga que o Poço de Siloé representa mais do que um reservatório de água. É um espelho do próprio ser humano, um convite à limpeza interior, à busca pela visão, além do meramente visível. As pedras antigas, as águas que ainda correm pelo túnel de Ezequias
e o silêncio reverente do local compõe uma paisagem onde o sagrado parece respirar entre as fendas da história. A jornada até o poço é também um exercício de humildade. A descida pelos degraus simboliza o mergulho em si mesmo, a necessidade de despir-se das certezas superficiais para encontrar a clareza profunda. Assim como o cego do relato antigo precisou confiar e lavar-se para ver, talvez cada visitante de Siloé ainda repita o mesmo gesto, em silêncio, buscando enxergar algo que vai além da forma material. O Poço de Siloé está sendo restaurado em uma das escavações arqueológicas mais ambiciosas e significativas de Jerusalém moderna. O projeto, liderado pela Autoridade de Antiguidades de Israel, pretende abrir toda a área para visitação pública, conectando-a novamente à antiga Estrada dos Peregrinos e ao sistema de túneis subterrâneos, o que esteve soterrado por quase 2 milênios, escondido sob casas otomanas e camadas de abandono. Agora retorna à luz, menos como se a própria cidade estivesse recuperando parte de sua visão perdida. E essa é, talvez, a verdadeira beleza de Siloé. Um lugar onde história e fé não competem, mas se completam de forma orgânica. Onde o milagre não é apenas o de um homem que voltou a enxergar há 2000 anos, mas o de um mundo que lentamente redescobre suas raízes espirituais através das pedras que teimam em contar suas histórias. O Poço de Siloé não pertence apenas a um povo ou a uma crença específica. Ele é uma lembrança universal de que o sagrado pode ser esquecido, soterrado sob o peso do tempo, mas nunca completamente apagado. Um lembrete poderoso de que, por mais profundas que sejam as camadas do tempo, sempre há algo essencial esperando para ser revelado. Se este vídeo despertou em você o desejo de conhecer mais sobre os lugares onde o invisível se torna tangível, onde a fé encontra a arqueologia e onde cada pedra tem uma história para contar, deixe seu comentário aqui embaixo compartilhando o que você sentiu. E se inscreva em Rotas Sagradas. Sua presença aqui não apenas ajuda essa jornada a continuar, ela faz parte dela. Porque não buscamos apenas ruínas e monumentos, mas as histórias que ainda respiram, pulsam e nos transformam entre as pedras do mundo antigo. O Poço de Siloé é mais do que um sítio arqueológico. É uma ponte entre eras, uma porta feita de água e silêncio que convida cada um de nós a enxergar um pouco mais além do que nossos olhos físicos podem captar. Até a próxima Rota Sagrada.